narrativa a seguir contém informações verídicas baseadas em um depoimento de um caso real de trabalho escravo contemporâneo rural de um cidadão maranhense. Na mesma, são acrescentadas informações de outras histórias para construir o enredo. Em uma manhã ensolarada, numa cidade do interior do Maranhão, Sebastião, sem dinheiro e em busca de ajudar desesperadamente a família, se depara com uma espécie de gato, oferecendo o que aparenta ser uma ótima oportunidade de emprego, com um bom salário e que muito ajudaria nas suas despesas. Rapaz, o negócio tá preto pro teu lado, hein? Tu não quer um trabalhozinho melhor, não? O salário é bom. O patrão é gente boa e pode acolher o senhor lá na fazenda. Você só precisa me dar teus documentos e eu te digo onde é. Senhor, muito obrigado. Tava precisando de um trabalho. Tenho duas filhas para sustentar, uma grandinha e uma pequena, e não tenho condições para fazer isso. Vou mandar minha mulher pegar os documentos, tá? Após o gato ter prometido para Sebastião trabalhar na lavoura de açúcar da fazenda e uma casa para se hospedar, com comida e tudo que é direito, entusiasmado, Sebastião paga sua passagem e chega no local de trabalho, no caso, em uma fazenda na zona rural, longe da cidade. Não era exatamente como prometido. O trabalho envolvia a produção de carvão. Portanto, deveriam carregar toras de madeira e colocar no forno, sem equipamento de proteção não oferecidos pelo patrão. Não tinham máscaras e respiravam o ar poluído da fumaça. Não possuíam bota e tinham que andar, em casos extremos, até descalços no mato. Não tinha casa nenhuma, apenas um chiqueiro, que era o único lugar do local que tinha um teto. Ainda mais, a água disponível para os trabalhadores era mesmo para beber, tomar banho e cozinhar. Sebastião, inconformado com a situação em que se encontrava, se depara com a oportunidade de acertar contas com o patrão que fiscalizava o trabalho que era realizado naquele momento. Senhor, é o seguinte, tenho duas filhas para sustentar e uma esposa. Tem como você me dar uma ajudinha de dinheiro agora, não? Aqui, ó. Toma aqui então o teu adiantamento. Só R$ 100? Não era para ser 1.000? Senhor, isso daí que tu tá fazendo é trabalho de escravo, não? Macho, eu não posso até ter R$ 1.000 no bolso pra te dar, mas tenho cartucho suficiente pra colocar na minha espingarda e saindo correndo atrás de ti pra te matar. Vocês esqueceram que estão em dívida comigo? Então tratem de voltar a trabalhar e parem de me apurrinhar. Se lembra que eu tô com seus documentos? Pois é, meu amigo. Com a situação cada vez pior, como a fonte de água era longe do local onde trabalhavam, tinham que armazená-las em litros velhos de óleo a diesel, sujos e imundos. A comida também era feita com água enlameada. Dessa forma, para cozinhar o feijão, por exemplo, tinham que esperar a água ferver para que a gosma da lama pudesse subir e, assim, poderem retirá-la para tornar o feijão consumível. Roberto, amigo de Sebastião, mais conhecido como Goiano, saindo do trabalho, ouviu, sem querer, uma conversa entre o seu patrão e o gato, aliado dele. Ei, senhor, tu já matou aquele tal de goiano? Ainda não. Vou atrás dele. Após Goiano ouvir isso, desesperadamente corre para salvar a sua vida. Nesse mesmo instante, os dois veem Goiano fugindo, pegam suas armas e saem à sua procura. Para que Goiano despistasse deles, em uma encruzilhada no meio do caminho, pega o seu chapéu e joga em um dos caminhos e percorre por outro diferente. Nem todas as histórias possuem um final feliz, mas esse não é o caso. Goiano, após conseguir fugir, procura assistência, denuncia o local e descreve às autoridades as informações necessárias para que os trabalhadores presos, privados de sua liberdade, pudessem ser livres, garantindo também que o patrão e seu aliado o gato recebessem as punições necessárias equivalentes aos seus atos. Sebastião revê sua família e cria novamente esperanças de que um dia sairia daquela situação. O trabalho escravo, infelizmente, é uma realidade para muitas pessoas no Brasil e no mundo. Existe um ciclo do trabalho escravo, que inclui a miséria em que muitas pessoas se encontram, que é a maioria dos casos, dentre outros motivos. E esse ciclo somente pode ser encerrado com a denúncia e a fiscalização. Apesar de muitos escravos contemporâneos estarem situados em zonas urbanas, a maior parte do trabalho escravo no território brasileiro vem do campo. Esses empregadores utilizam do trabalho escravo para se beneficiar com o mínimo ou ausência do custo trabalhista, explorando-os ao extremo economicamente. Uma das iniciativas de combater o trabalho escravo é a prevenção por meio da educação, para,
por meio dessa perspectiva, esclarecer, transformar e educar para não escravizar. Essas informações estarão mais detalhadas no texto que iremos enviar.